Agora, o momento da palavra. Livro de Mateus, capítulo 28. Lemos com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, aqui no Momentos com Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera uma grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra da porta e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como morto. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscai, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar aonde o Senhor jazia. Somente até aqui. Amém. Irmãos, a respeito desta poderosa palavra, vamos falar do intermédio de como foi até a crucificação. E após tudo isso, após a crucificação, vamos começar a história narrativa desta palavra pelo homem chamado Simão Cirineu. Simão Cirineu, o nome dele era Simão, porém Cirineu não era sobrenome. Cirineu era onde ele nasceu, era a cidade onde ele nasceu. Cirineu vem de Cirene. O nome Cirineu vem da cidade Cirene. Por isso ele chamava Simão Cirineu. Mas Simão é nome de pessoas que temem a Deus. E esse Simão Cirineu, ele nasceu num lugar onde não temia o Deus de Israel. Mas o nome Simão é um nome daqueles homens que era religioso, nomes de homens que cria no Deus vivo, Deus de Israel. Mas por que Cirineu? Por que Simão se chamava Simão? Por quê? Porque esse homem, Cirineu, ele veio da linhagem de Sabá, uma visita da rainha de Sabá ao templo de Salomão. Salomão veio da linhagem de Davi, linhagem de homens crentes e religiosos, do Deus vivo, o Deus de Israel. Mas Sabá, a rainha de Sabá, não. A rainha de Sabá, a religião dela era outra. Era um Deus pagão. É um Deus feito por mão de homem, por barros. Mas quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, tiveram entre si um relacionamento e nasceu uma linhagem ali. Uma linhagem em Sabá.
que 1000 anos depois desse relacionamento, 1000 anos depois desse relacionamento entre a rainha de Sabá e Salomão, filho de Davi, rei de Israel, veio a linhagem de Cirene. Cirene ficava perto do Egito. Cirene ficava em região do Egito. E depois Cirene virou, nos dias atuais, a Antioquia. E Cirene, antiga Sabá, da linhagem da rainha de Sabá. Rainha de Sabá era uma rainha inteligente, sábia, e foi conhecer a Salomão. E aí colocaram esse nome quando a criança nasceu, da casa de Sabá e da casa de Salomão. Colocaram um nome de crente nesta criança que nasceu em Cirene, por nome de Simão. E aí, como ele era da cidade de Cirene, então se chamou o seu nome Simão Cirineu. Ele era conhecido como Cirineu. Irmãos, e neste dia eles estavam indo para uma comemoração. Simão Cirineu estava indo para uma comemoração que todo ano, dia 14/1 de todos os anos, dia 14, 14º dia do primeiro mês de todos os anos, tinha em Jerusalém um ritual a Deus, uma oferta a Deus. E ele estava indo, como todas as pessoas iam de costume, para aquela cidade, porque ele nasceu em Cirene, mas também fazia parte do sangue de Israel. E a todo ano eles faziam esta oferta a Deus, uma celebração do dia 14/1 de cada ano, que era a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, a Páscoa do Deus vivo, que tirou o povo de Deus da escravidão. Então eles faziam nesta data a Páscoa do Senhor. Irmão, e de repente ele estava a destino desta cidade, ele estava a destino desse local, e era feito um sacrifício sobre a Páscoa, um sacrifício sobre a Páscoa. No dia da Páscoa do Senhor, eles faziam, por costume, um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus. Irmão Isaías, qual é esta oferta que eles faziam? Irmão, eles pegavam um cordeiro para lembrar do que Deus fez para com a vida deles. Eles pegavam um cordeiro e ofereciam a Deus, oferecia ao Senhor um holocausto, dizendo: Deus, agora estou fazendo
esta oferta diante da tua presença. E todo o povo que era cristão, que era crente, todo o povo que era crente ia nesta celebração. Todo o povo que era crente ia nesta celebração, que era uma oferta dos judeus para com Deus. E este homem, Simão Cirineu, também foi neste dia, neste ritual, como de costume. Irmão, e o sacrifício que fazia, eles traziam aquele cordeiro inocente, não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ser machucado, tinha que ser um cordeiro puro. E eles banhavam aquele cordeiro 7 vezes dentro da água. 7 vezes mergulhava ele na água antes de fazer o sacrifício, o ritual a Deus. E naquele dia, irmão, naquele templo, aquele lugar onde era feito esta oferta, só podia entrar quem estava com as suas vestes brancas e com linhos finos. Se tivesse uma marca nas tuas vestes, no teu linho, não poderia entrar. Era uma porta somente. E entrava todo aquele povo que cuidadosamente colocava sua roupa. E não podia ter nenhum tipo de marca, nenhum tipo de sujeira. É as vestes do ritual a Deus, que tinha que estar branco como a neve, como a alva. E naqueles dias, naquele lugar, o sacerdote pegava aquele cordeiro e trazia com a mão esquerda por detrás do teu corpo, na sua coluna vertical. E o pescoço daquele cordeiro ficaria então entre o braço do sacerdote. E o sacerdote tinha na sua roupa sinos, para que quando ele andasse, mexesse o barulho dos sinos na tua roupa, sacerdotais, e alguém já ouvisse o barulho e visse que estava chegando o momento do sacrifício. Então toda a atenção ali era pouca. Toda a atenção máxima ainda era pouca, porque agora tem um ritual a Deus, que todos vão celebrar, que é a Páscoa do Senhor, que vai fazer um sacrifício de expiação, de oferta alçada e expiação de pecados também. E o lugar do sacrifício ficava junto, dentro desse templo. Colocava-se aquele cordeiro então numa pedra, depois que banhasse ele 7 vezes, mostrando que não teria impureza alguma neste cordeiro. Colocava-se ele na pedra, e com um fio da navalha, cortava-se o seu pescoço, e fazia o seu sacrifício. Colocava uma tigela embaixo e fazia um movimento de horário com o animal. Sangrando, colocava ele de ponta cabeça e o sangue escorria e descia sobre aquela tigela. E quando colocava sobre aquela tigela, que ficava-se fazendo aquele movimento circular,
claramente que caía sangue em volta também daquele altar santo. Então eles trazia uma esponja, que tem o seu nome em hebraico também. Trazia uma esponja, e o sacerdote, o sumo sacerdote, não podia pegar naquele sangue e nem naquela esponja. Então ele simplesmente pegava uma madeira, um madeiro, e furava com a ponta aguda, fina, e furava aquela esponja e levantava para cima. Levantava para cima, e todo aquele sangue que foi enxugado pela esponja descia sobre o madeiro, sobre aquela madeira, e vinha até as mãos do sumo sacerdote, porque ele não podia colocar as mãos no sangue, mas com aquela esponja presa à madeira, ele chacoalhava e fazia então cair e espargir aquele sangue inocente do cordeiro da época da Páscoa, cair gotas espargidas de sangue no linho branco das vestes de cada qual que estava naquele ritual. E nesse dia da Páscoa, que era essa celebração, esse Simão Cirineu estava indo também para celebrar. Quando tem um caminho a passar, e este caminho era estreito, caminho estreito, que a multidão de pessoas que iam chegar até aquele lugar da onde fazia este ritual a Deus, o caminho era estreito e todos tinham que passar juntos até chegar no lugar do sacrifício e da celebração da Páscoa. E neste caminho tão cheio de gente subindo para fazer esta expiação a Deus, essa oferta ao Senhor, percebe Simão que neste caminho, que colocaram o nome Via Cruz, era um caminho apertado. Simão vê uma multidão que subia, mas outra multidão que descia. Uma multidão que vinha apertando, e outros gritando, e outros xingando. Ele notou diferença. Ele notou diferença de rituais de todos os anos. Ele notou a diferença de movimentação de todos os anos. E ele vê um povo descendo, soldados romanos descendo, e um homem franzino, todo marcado, todo machucado, todo arrebentado. E as pessoas ao lado gritavam: crucifica, mata, falso profeta. Porque Jesus, neste dia, estava voltando da Fortaleza Antônia, na onde foi decretado a tua crucificação.
E ele veio como cordeiro inocente, como cordeiro imaculado, banhado de sangue, moído. E quando chegou destino, estava indo destino ao Gólgota, lugar da caveira. Nesta caminhada que ele passou via cruz, ele viu esse homem, Simão Cirineu. E o Cirineu, mandado aos soldados romanos, o ajudou a levar a tua cruz. Simão Cirineu tinha vindo de 1.600 quilômetros de distância para estar naquele momento ali, carregando uma cruz e fazendo parte de um sacrifício, mas não mais pela Páscoa, mas agora pelo novo concerto do Evangelho, que acabou os crentes e nasceu os cristãos. E ele estava fazendo parte ali como sumo sacerdote, ajudando aquele cordeiro a se levantar e continuar a tua missão de derramar até o último pingo de gota do teu sangue, para poder lançar sobre as vestes embranquecidas dos salvos e sendo purificado de todos os pecados. Mas quando Jesus vinha caminhando com a cruz, foi colocado por de cima da cruz, colocada uma placa com 3 idiomas: latim, grego e hebraico. E estava escrito em hebraico: Yeshua e Nazaré, Malach Erudim, que traduzido significa: este é Jesus de Nazaré, Rei dos judeus. Glória ao nome do Senhor. Quando esse Jesus é levantado ao Calvário e colocado no madeiro, no lugar da Gólgota, de repente começa a descer o teu sangue e escorrer o teu sangue todo pelo madeiro. Ninguém poderia colocar as mãos. Ninguém poderia colocar as mãos no sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus de Nazaré. Ninguém poderia colocar a mão no Yeshua e Nazaré, Malach e Erudim. Ninguém poderia colocar a mão em Jesus de Nazaré, Rei dos judeus, porque o sangue dele estava descendo sobre o madeiro. E eu vejo como um sacerdote que expia com aquela bucha, com aquela estopa, com aquela forma, lançando nas vestes de cada um, questão de vestes purificadas. Pessoas viajavam 1000 quilômetros para ganhar um pingo só de gota do Cordeiro da Páscoa, que cria que era purificado dos teus pecados.
O Evangelho do nosso Mestre Jesus, há mais de 2000 anos é propagado, e a cada dia embranquece as vestes, e a cada dia purifica os pecados. Deus quer te purificar, aqui no Momentos com Deus. Neste momento, Deus quer te purificar e colocar em você dizendo esta palavra: o sangue do Cordeiro Imaculado está sobre você. O sangue te purifica de todo pecado. O sangue te exalta. O sangue te dá salvação. E esse Jesus clamou dizendo: Eli lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu toda a aflição da humanidade. Ele sentiu bendita enfermidade, e todo o pecado caiu sobre ele. E o inferno foi a última cartada dizendo: agora ele vai blasfemar. Porque quando o homem está na presença de Deus e algo acontece de ruim na vida dele, a primeira coisa que ele faz é blasfemar. Cadê Deus? Deus não está do meu lado, Deus não está comigo, Deus falou que ia me ajudar, mas parece que nada aconteceu. Irmão, você que está ouvindo esta palavra, o Senhor te diz: o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue do Cordeiro Imaculado está te cobrindo agora, e dizendo: até no último momento eu estou na tua vida. Pelo sangue de Jesus, que cobre a tua veste agora, e o pingo de sangue que cai nas tuas vestes brancas, te purifica de todo o pecado. O sangue escorreu sobre o madeiro, e o sangue está escorrendo sobre a tua vida agora. No mergulho que o Cordeiro mergulhou, foi purificado todos os teus anseios, todos os teus desejos, todas as tuas paixões, tudo que era da terra ficou no mergulho das águas, pois o sangue é mais forte do que a água. A água do batismo tem a força, mas o sangue de Cristo tem o poder. Dá glória por esta palavra, receba ela no teu coração, que aqui no Momentos com Deus, o Senhor está purificando a tua vida. Não é mais Páscoa, agora é Santa Ceia do Senhor. Aquele que comer do pão e beber do cálice, que está o sangue do Senhor, esse tem vida eterna com Deus. Deus quer te purificar, irmã. Deus quer te purificar, irmão. E o que tiver impuro na tua vida, o Senhor te toma hoje com a pureza celestial. Receba esta palavra no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agora, o momento da palavra. Livro de Mateus, capítulo 28. Lemos com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, aqui no Momentos com Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera uma grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra da porta e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como morto. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não
tenhais medo, pois eu sei quem buscai, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou.